Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente vai apresentar desde matemática o grupo é composto por mim, Christian Soares e o câmera Gabriel da Cruz. E bom, para começar a gente vai falar sobre o círculo. O círculo é um objeto tridimensional, assim como uma bola de basquete, uma bola de beisebol, uma bola de futebol, etc. Como a gente calcula as propriedades do círculo? Bom, para calcular a área, a gente calcula a seguinte fórmula. A área é igual a 4 vezes π R ao quadrado. Esta é a área. Mas para calcular o volume é muito parecido com a área, só que com... Vocês vão observar aqui agora que o 4/3 vezes π R ao cubo, já que como é o volume tem que ser ao cubo. Agora eu vou explicar a parte da secção, que são planos que atravessam a esfera. Como podemos ver aqui, temos um plano que ele atravessa exatamente no meio da esfera. Então, o tamanho desse plano dentro da esfera seria 2 vezes o raio da esfera de cada lado. Mas quando, por exemplo, acontece de um outro plano atravessar essa parte aqui assim da esfera, ele tem um raio, o diâmetro dele é menor do que o plano que atravessa ao meio. Então, para fazer a conta, a gente faz a altura, quer dizer, a distância entre esses dois, que podemos chamar de altura, e usamos o raio de uma das partes como hipotenusa. Certo? Então seria o Lzão. Não, vamos usar como R como hipotenusa, o H como a distância entre si desses dois, o R' como o raio do plano de cima. Então a gente vai fazer o famoso Pitágoras, que seria o R sobre 2 igual a altura sobre 2 elevado a 2, no caso, R elevado a 2 igual a H elevado a 2 mais R' elevado a 2. Com essa conta, fazendo essa conta, descobriremos o raio do plano que atravessa a secção da esfera, e descobrindo essa parte do raio, podemos descobrir o resto do diâmetro desse plano. E com esse cálculo, podemos fazer como descobrir a área desse plano dentro da esfera. A gente vai falar sobre o poliedro convexo, que é o tronco da pirâmide. No tronco da pirâmide, a gente tem as seguintes proporções. A gente tem a altura, assim como qualquer poliedro convexo, a área menor, que é a área de cima, e a área de baixo. Para calcular o volume do tronco da pirâmide, a gente leva a seguinte fórmula. A altura sobre 3, abre parênteses, a área menor, que é a área de cima, mais a raiz da área de cima vezes a área de baixo, ou seja, multiplica esses dois e extrai a raiz deles. Aí depois você soma com a área de baixo. Com isso tudo a gente tem o volume certinho do tronco da pirâmide. Diante desse poliedro convexo, a gente tem outra fórmula para calcular outra coisa, que é a área total do tronco da pirâmide. Assim como eu disse, a área de cima é a área menor e a área de baixo é a área maior. Aqui está em AC, que é a área de cima, e AB, que é a área de baixo. Para calcular a área... Boa tarde, agora eu vou explicar a parte do cone e o tronco do cone. O cone é caracterizado por essa forma, que podemos descobrir a geratriz do cone, que seria uma secção, como posso dizer, uma secção, seria um corte, certo? Que seria aqui, que é a geratriz, que é um corte do meio até a lateral, se chamada geratriz. Nós usamos Pitágoras para podemos descobrir a geratriz, a altura ou o raio, que seria essa parte aqui. Aqui seria a altura,
altura do cone, o raio e a geratriz. Com o raio podemos descobrir o diâmetro do cone e com o raio também podemos descobrir a área do cone. E também eu irei falar sobre o tronco do cone. O tronco do cone é simplesmente um corte, tirando o pico, a parte de cima do cone, e ficando só a parte de baixo, que seria considerado o tronco. O tronco é constituído por a base maior, certo? E a base menor. A base maior é representada como vamos dizer, A maiúsculo, e a base menor, A minúsculo e B. O tronco a gente pode usar a mesma forma, só que de um jeito um pouco diferente, já que temos uma base menor e uma base maior. Mas a parte da altura da geratriz não muda. Então seria geratriz elevada a 2 igual a altura elevada a 2 mais Rzão menos Rzinho elevado a 2. Que seria o Rzão, que é o raio da base maior, e o Rzinho, o raio da base maior. Agora eu irei falar sobre a área total do tronco do cone. Que seria a área total do tronco do cone? Seria AT, que podemos dizer que é a área total, e R ao quadrado, que é o Rzão, que é o raio da base maior, pi Rzinho sobre 2, mais pi geratriz sobre 2, que podemos representar com G. Parênteses, Rzão, no caso seria mais Rzinho. Essa aqui é a forma que podemos usar para descobrir a área total do tronco do cone.